Olá, colegas. A nossa proposta de hoje, na nossa aula 8, é exatamente realizar uma revisão dos nossos conteúdos e das nossas vivências, eh, a- desde o nosso primeiro encontro, incluindo todos eles, tanto os presenciais quanto aqueles que foram virtualmente colocados pelo nosso sistema de acompanhamento, o SIGA-A. E a nossa proposta é exatamente tentar fazer uma conexão entre os conhecimentos sobre o nosso processo do viver, adoecer, morrer, restabelecer, ou seja, viver saudável ou viver com doenças, com problemas, e associando tudo isso com os determinantes gerais da vida, pois há uma relação direta com as condições sociais, econômicas, políticas, culturais, éticas, técnicas, tecnológicas e tantos outros fatores. Para isso, nós precisamos também entender que é preciso se construir ou elaborar políticas de saúde ou propostas de intervenção nas quais haja um modelo de atenção ou formas organizadas de combinar recursos, tecnologias, saberes, práticas, para que assim a gente possa enfrentar problemas e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Isso tanto individual quanto coletivamente. Mas também precisamos participar ativamente desse processo de construção dessas políticas. Para tanto, a nossa proposta hoje é fazermos essa viagem ao longo dos nossos 7 encontros, fazendo uma revisão geral e uma fixação dos nossos conteúdos. Bem, antes de iniciarmos a sequência da nossa aprendizagem para hoje, é preciso explicar que esta seta que se encontra no lado inferior direito da nossa tela, uma seta azul, ela mostra exatamente uma sequência de slides. Cada vez que aparecer esta tecla que tem uma seta azul, está querendo dizer que faltam ainda mais um slide ou outro na sequência para nós complementarmos a nossa aprendizagem relativa à fixação de conteúdos. E esse nosso material está sendo separado, cada um por uma aula. Então, temos materiais da revisão da aula 1, 2, 3, sequencialmente, até a nossa última aula, que foi a 7ª. Inicialmente, gostaria de recordar com vocês o conceito de cidadania, do texto contextualizando a saúde, que foi retirado exatamente dos parâmetros curriculares nacionais, datado do ano de 1998, na qual o Ministério da Educação no Brasil orienta quais sejam os assuntos que sejam colocados no processo de formação das pessoas nas escolas, né, nos processos formativos como um todo. Daí nós podemos ver que a palavra saúde, conforme aparece nesse documento do governo federal, tem a ver com uma concepção bastante ampliada. Letras vermelhas estão colocando para nós no meio do texto. Permeia a saúde, permeia relações humanas. Não pode ser compreendida de forma abstrata ou isolada, porque aí estão os valores pessoais, sociais, diversos recursos e estilos de vida que as pessoas têm na sua forma de viver, na sua forma de andar a própria vida, como nós costumamos dizer. E, por fim, que a situação de saúde das pessoas, seres individuais ou coletividades, tem uma ligação direta com os diferentes momentos ou épocas históricas de cada sociedade e também da conformação social desses povos. Então, não podemos estabelecer uma relação simplificada de um povo para o outro, de uma época para o outro, porque tudo isso é determinado de uma forma bastante ampla, histórica, social e culturalmente. Vamos seguir para a próxima tela, clicando na seta azul. Ainda na nossa aula 1, com o tema cidadania, tivemos um texto da Maria de Lourdes Covre. Nesse texto, de uma série muito interessante, datada dos anos 90, de uma série especial chamada Primeiros Passos, o livro dela traz como tema o que é cidadania. E a autora deixa claro para todos nós
que a cidadania é um conceito bastante amplo, que tem relação exatamente com a forma como nós nos colocamos perante a vida num contexto de sociedade. Pessoas com direitos, pessoas com deveres. E mais, ela faz uma avaliação crítica na sua obra, colocando claramente para nós, nessa citação das páginas 8 e 9. O ato de votar não garante nenhuma cidadania se não vier acompanhado de determinadas condições de nível econômico, políticas sociais e culturais. Dessa forma, fazendo uma correlação entre o que é explicado da cidadania por Maria de Lourdes Covre e o que nós estamos discutindo em saúde e sociedade, temos uma interrelação, uma interconexão. Para se ter saúde, é fundamental que sejamos tratados como cidadãos e essa cidadania ela é construída, é preciso que haja a participação de todos, conscientes dos seus direitos e deveres. Na sequência, vamos para a tela. Também é importante recordarmos aquilo que foi discutido no nosso primeiro encontro, relativo exatamente ao texto do professor Darcy Ribeiro, que trata de uma obra muito importante, né, num contexto, vamos dizer assim, de ser um livro clássico, sobre a formação social do povo brasileiro. E o professor Darcy Ribeiro, ele vai colocar para a gente exatamente um pouco da desmistificação relativa à formação social e cultural do nosso povo, que na nossa formação escolar quase sempre escutamos. Nós somos resultado de 3 raças, como mostra essa figura do centro na linha superior, que é formado pelo branco português, formado pelo indígena e pelo negro africano que foi trazido, sobretudo escravizado para o nosso país. Então é um pouco desmistificado pelo Darcy Ribeiro, bem como por outros autores que vão tratar sobre esse assunto, né? Sobretudo na antropologia e na sociologia. É preciso que saibamos que nós somos produto exatamente de uma multiplicidade, de uma muito variada gama de contribuições sociais e culturais, né? Que nós chamamos agora de matrizes. Então, temos uma matriz indígena, essa matriz indígena daquele povo nativo da nossa terra brasileira, formada por inúmeros agrupamentos indígenas, né, tupinambás, caiapós, tupi-guaranis, e diversos outros agrupamentos, outras formações, certo? Então não é uma só, então tem uma riqueza muito grande na matriz indígena, com seus hábitos, sua cultura, sua linguagem, né? Todo o seu processo de formação bastante peculiar. Também é preciso considerar uma segunda matriz, que é a nossa matriz afro, da mesma forma, formado por diversos outros grupos que veio, sobretudo da África Central, né, da África Setentrional, né, que faz exatamente uma base muito forte da formação do nosso povo brasileiro, tá certo? Então, na nossa linguagem, nos nossos hábitos, na nossa culinária, em todos os aspectos físicos, nós temos muitas contribuições da nossa matriz afro. Também considerando que para a terceira matriz, que é a matriz exatamente europeia, nós não temos apenas a constituição do branco português, como classicamente era colocado para nós, sabendo que o povo europeu, né, sobretudo a Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, que foram colonizadores do Brasil, dentre outros povos, eles também têm uma matriz africana, porque eles também passaram por processos de ocupação árabe e de outras formações de outros povos. Então, há uma riqueza muito grande, muito plural na formação do povo brasileiro, e isso é importante colocar. Então, essa obra do professor Darcy Ribeiro é importantíssima nesse aspecto. Lembrando ainda que nessas imagens abaixo no nosso vídeo, nós podemos perceber, primeiro, o professor Darcy Ribeiro falando em 1982, se nós não tivermos uma preocupação muito forte
com a base educacional da nossa população, nós teremos um sofrimento social muito grande, na qual nós teremos um índice muito forte de pessoas sem informação que se encaminharão para uma vida torpe, para uma vida para longe do que é correto, para longe do que é certo, para longe daquilo que está dentro da legalidade e para dentro da justiça. Daí ele fala, muitas vezes nós podemos estar investindo muito mais para o futuro em construir presídios do que construir pessoas que sejam realmente educadas. E aí a gente fala educação no sentido mais ampliado, uma educação não somente no sentido da alfabetização, mas educação política, educação cidadã, educação para o trabalho, profissional, técnica, crítica e reflexiva. E ele vai completar dizendo: a crise da educação brasileira não é uma crise, mas na verdade ela é um projeto. Existe um projeto para que nós estejamos nessa maneira. Pessoas pouco críticas, pessoas pouco reflexivas, pessoas que pouco se inserem dentro do cenário da política brasileira. E a última imagem que mostra exatamente uma pesada situação, uma pesada reflexão sobre o que nós passamos hoje, uma situação de escravização. Então a escravização não deve ser apenas compreendida aqui como aquela do negro africano, mas sobretudo aquela que nós passamos por todos os dias, o preconceito, a luta de classes, o separatismo, a visualização de castas mais abastadas, mais poderosas, mais diferenciadas. Então é preciso romper com essas barreiras para que tenhamos verdadeiramente uma evolução num sentido mais amplo. Então esse é o sentido que nós vamos ter inicialmente dessa fala do professor Darcy Ribeiro para prosseguirmos na nossa análise. Bem, como nós não tínhamos uma seta indicando daquela tela anterior para essa, que nós teríamos uma sequência direta, isso nos mostra que nós entramos agora numa revisão dos nossos conteúdos do nosso segundo encontro, certo? O nosso segundo encontro tratou exatamente da história das políticas de saúde, especialmente no nosso Brasil. E agora eu quero deixar aqui para vocês exatamente uma síntese, como está escrito aqui na nossa tela, uma sinopse, ou seja, um resumo relativo àquele vídeo maravilhoso da história das políticas de saúde no nosso Brasil. Importante que todos, nós tenhamos assistido, todos e todas tenhamos assistido a esse vídeo. Um vídeo curto, ele tem aproximadamente 1 hora de duração e ele traz algumas situações bastante interessantes. Primeira delas, que é exatamente o tempo, a proposta dele é apresentar praticamente 100 anos da história da saúde pública no nosso Brasil, iniciando na virada do milênio do século XIX para o século XX e concluindo com a passagem para o século XXI, sobretudo com o momento praticamente contemporâneo que nós vivemos, que é da instituição do Pacto pela Saúde e demais desdobramentos que nós vamos conversar ao longo das nossas próximas aulas. A segunda situação bastante interessante desse vídeo é exatamente a linguagem. Ele usa um formato bem interessante de tratar de quais eram os meios de comunicação que eram mais usuais em cada um dos períodos de tempo que são analisados. Então, iniciando primordialmente com a comunicação via jornais, via panfletagem, seguindo pela comunicação via rádio, nos anos 20 do século passado, chegando por volta da década de 1950, temos a introdução da veiculação dos programas de TV, até finalzinho da década de 1990, início do milênio que convivemos atualmente, que é exatamente o surgimento da internet, a rede mundial de computadores. O que precisa ficar bastante fixado para nós em relação ao vídeo é que ele vai nos contar de uma forma bastante lúdica, bastante fácil de compreender, é que houve, sobretudo nos anos iniciais da formação do nosso Brasil, um descaso muito grande das autoridades públicas
repúblicas, quer se trate de um processo de colonização no qual o europeu ele não teve uma preocupação conosco, quando o Brasil ascendeu a uma nação independente politicamente em 1822, depois passando, de uma monarquia nessa época, ao final do século XIX, para uma república, ainda assim não tínhamos uma preocupação com isso. Vai também aparecer exatamente um outro cenário, além desse cenário político difícil do Brasil passar de um país colonizado por uma potência europeia para um país monárquico, um país que tinha uma aristocracia muito bem determinada, uma hegemonia de uma classe que tinha títulos de honra, barões, condes, viscondes, tudo isso permitido pela nobreza ou consagrado por uma nobreza no Brasil, até um Brasil aristocrático, durante o momento, os primeiros anos da nossa república, embates entre militares, entre produtores de café, entre comerciantes e entre a nascente burguesia industrial no nosso Brasil. Outro ponto que é interessante é exatamente percebermos as principais doenças que tinham na época. Então, temos problemas como a febre amarela, temos doenças como a peste bubônica, a varíola, e diversos outros problemas que vão ficar bastante latentes nesse período, e nós vamos perceber que muitos desses problemas estão presentes até hoje no cenário da vida dos brasileiros. Também vai ficar bastante marcado que as primeiras iniciativas foram a partir da organização da classe trabalhadora, sob a forma da pressão dos sindicatos, das greves gerais, fazer com que as empresas autorizassem a formação das caixas de aposentadorias e pensões, conforme consta na tela, depois transformados em institutos de aposentadorias e pensões, já na época do governo Vargas, nos anos 1930, Logo após, temos o que vai ser mostrado com o desenvolvimento, o desenvolvimentismo do Brasil na década de 1950 para a década de 60. Nós vamos adentrar num período realmente bastante complicado, bastante complexo da história do Brasil, que é a ditadura civil-militar, entre 1964 e 1985, no qual nós tivemos uma forte retração de investimentos na saúde, tivemos também um cerceamento de direitos, muita censura, tortura, as pessoas não tinham liberdade de expressão, de reunião, partidos políticos eram praticamente aqueles que eram autorizados pelo governo duro daquela época, chamada de anos de chumbo. E o que nós vamos ter? Na área da saúde, vamos ter a institucionalização do INAMPS, primeiro INPS, depois INAMPS. E tudo isso vai trazer para a gente, durante os anos 1970 e 80, o movimento da reforma sanitária brasileira, que foi exatamente uma grande luta, uma grande reivindicação, um pleito social para que as nossas autoridades governamentais pudessem mudar em relação não somente à saúde, mas sobretudo em relação aos direitos sociais, em relação à cidadania. Resgatarmos o direito do voto, resgatarmos a liberdade de expressão e, a partir daí, termos políticas voltadas para os direitos civis, das liberdades pessoais, individuais e sociais, para os direitos políticos, podermos votar, podermos estarmos inseridos no mundo da política, e agora os direitos sociais, nos quais nós pudéssemos ter exatamente uma cobertura por parte do Estado brasileiro de uma responsabilidade em construir políticas mais adequadas para o bem viver. Então, esse filme, produzido no ano de 2006, com uma participação da Fiocruz e de diversas outras instituições, como a Organização Pan-Americana da Saúde, traz para a gente essa leitura simples, interessantíssima, lúdica, da história das políticas de saúde do Brasil. Aqueles que não viram, oriento que vejam e que realmente se instruam de uma forma bastante qualificada em relação às políticas de saúde do nosso Brasil, que tudo isso tem uma base histórica, social, política e de diversos outros contextos. O vídeo de baixo é uma síntese de 17 minutos aproximadamente desse histórico. Então, nós vamos agora seguir para a próxima tela e verificarmos a nossa aprendizagem.
E agora, de modo bastante interessante, mostrando para nós, né, a situação que foi discutida na aula 3 é uma síntese daquilo que já foi comentado na tela anterior, no vídeo do histórico das políticas de saúde no Brasil. O vídeo ampliado de 1 hora aproximadamente, o vídeo curto de 17 minutos aproximadamente. E agora nós temos uma tela aí que mostra, primeiro, de um lado esquerdo, a distribuição dos momentos históricos nos quais a política de saúde ela vai se estruturando de uma ausência total do Estado brasileiro até, como nós vemos no último momento aí, que é o momento da nossa República, que é da elaboração da nossa Constituição, promulgação no ano de 1988 até os dias atuais. Do lado esquerdo, do lado direito, melhor dizendo, nós temos aí exatamente uma sequência de telas. Nós podemos perceber que começamos na tela aí que trata esse botão 1923, Caixa de Aposentadorias e Pensões do Decreto Legislativo do Eloy Chaves. Aí a gente vai seguindo a linha do tempo de acordo com as setas, até chegarmos ao final, em 2015, com a edição da Lei 13.097 de 2015 e depois nós temos as duas imagens aí que nós vamos comentar. Então, rapidamente comentando esses botões. Então, do descobrimento do Brasil, ou como nós preferimos chamar, do processo de colonização europeia no Brasil de 1500 a 1889, ainda não estamos nos botões, fazendo um breve comentário anterior, é que nós temos a total ausência do Estado brasileiro. Apenas nesse segundo momento do tempo, que nós chamamos de República Velha, ou seja, aquele momento que a gente inaugura um Estado republicano no Brasil, nós vamos ter, já nos botões do lado direito, a instituição das caixas de aposentadorias e pensões. E o que era isso? Exatamente uma iniciativa de agrupamento dos trabalhadores em suas empresas e deixando bem claro, trabalhadores urbanos, porque não tínhamos aí nenhuma proteção social nessa data, nem para trabalhador urbano, nem para trabalhador rural. Então, com a lei Eloy Chaves, ou o decreto legislativo do Eloy Chaves, foi dado apenas o direito de assistência à saúde dos trabalhadores das cidades e não para os trabalhadores rurais. Trabalhadores rurais só vão ter acesso a uma política de previdência social e de assistência à saúde e assistência social a partir da década de 1970, ano de 1973, neste caso, 50 anos depois. Daí nós temos a unificação dessas caixas que eram organizadas por empresas em institutos organizados por categorias profissionais, a criação do Ministério da Saúde no ano de 1953, mostrando exatamente que não havia nenhuma ação institucionalizada, né, organizada para cobertura de toda a população brasileira e de todo o território vasto da nação brasileira. No período militar, nós temos 1966, criação do INAMPS, a criação do INPS, melhor dizendo, em 77, o INAMPS, onde as duas letrinhas do meio aí, A e M, mostra a vocação desse órgão, que era fazer assistência médica. Algo interessante para mostrar em 1978 é a declaração de Alma Ata, que foi uma conferência internacional sobre cuidados primários em saúde que aconteceu na região que hoje conhecemos como a Rússia, né, o Cazaquistão. E lá foi deflagrado um movimento chamado Saúde para Todos no ano 2000. Em 1982, nós temos aí algumas ações ainda no período militar, que era do Conselho Nacional de Saúde, prevendo uma extensão dos serviços de saúde, sobretudo de atenção primária ou atenção básica para a população brasileira. Isso só veio se consolidar em 1983 para 1984 com as AIS, Ações Integradas de Saúde, certo? Que aí houve uma verdadeira expansão para algumas áreas do Brasil de unidades de saúde bem simplificadas, equipes de saúde para fazer atendimento às pessoas, independente da pessoa ser vinculada ao mercado de trabalho, ter carteira de trabalho assinada ou ser segurado do INPS e NAMPS. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde marca exatamente uma ampliação da participação popular nas discussões sobre a política de saúde no Brasil e ela antecede exatamente o período da Constituição, quando em 87 para 89, no século passado, ainda finalizando o século anterior, nós temos a criação do SUD, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde.
Esse SUDES é o que é chamado pelos autores de estratégia ponte. Ele permitiu que fosse feita uma transferência gradual, lenta, de prédios, de equipamentos mobiliários do antigo INAMPS, do antigo INPS, para as secretarias de Estado e de municípios presentes no país, aquelas que já estavam formadas, para assim dar condições aos estados e municípios de prestarem assistência às suas populações específicas. Esse foi o prenúncio da criação do nosso SUS, porque nesse período 87 a 89 estava em formação e em atividade a Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos nossos parlamentares que escreveram a Constituição que atualmente está em vigor. Com a Constituição, no dia 5 de outubro de 88, é criado oficialmente o Sistema Único de Saúde, que no artigo 196 ao 200 vai esclarecer como vai funcionar essa grande política e sistema nacional, regulamentado apenas no ano de 1990, né, a partir da Lei 8080 e com o complemento da Lei 8.142, também do ano de 1990, para tratar dos assuntos. Essa segunda lei da participação da comunidade e das transferências de recursos financeiros entre as esferas governamentais. Tivemos uma sequência de normas operacionais entre 1991 e o ano de 2000, né, mostrada aí 992, 91, 993, tivemos a 996 e tivemos depois a NOAS no ano de 2001 e 2002, até chegarmos no ano de 2000, aí, ó, mais ou menos, como está sendo colocado aí, no finalzinho do ano 2000, nós tivemos o quê? A promulgação da emenda constitucional número 29, que trata exatamente da participação que cada esfera tem que ter, governos dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União, com o crédito orçamentário, ou seja, quanto eles devem depositar de dinheiro de cada um desses entes públicos dentro da saúde, a responsabilidade em aplicar dinheiro para que a política se torne concreta. O que é que nós vamos ter para os anos seguintes? Então, vamos ter hoje, em 2011, já o Decreto 7.508, que fala da regionalização da saúde, uma regulamentação do SUS, né? Ela foi feita, aí, como nós estamos vendo, no ano de 2009, anteriormente ao decreto, mas ela foi feita mediante portaria. Então, o decreto, ele é muito mais incisivo no sentido de trazer essa regulamentação. A política da atenção básica em 2011, a lei da responsabilidade sanitária, como nós chamamos, no ano de 2012, que é a lei complementar número 141. Tivemos a emenda 86 em 2015, que fala exatamente da participação do governo federal com recursos que começariam da ordem de 13,2% até subir para 15% da receita líquida arrecadada do governo federal, uma novidade que nós não tivemos desde a emenda 29, né, do ano de 2000. Então, pela primeira vez aparece o quanto o governo federal vai introduzir de dinheiro na saúde sob um formato percentual. E, por fim, aí um ligeiro retrocesso, que é a Lei 13.097, que trata exatamente da participação do capital estrangeiro, não como algo que vai melhorar o SUS, mas algo que vai ser concorrencial ao SUS. Então, em síntese, essa é a linha do tempo. E também temos as duas gravuras aí, que mostram o SUS como um bem público, social, conseguido mediante luta intensa de toda a população brasileira, representada pelos seus organismos, sindicatos, movimentos estudantis, organizações de bairro, enfim, uma multiplicidade de representações, consagrada com a segunda cena aí, que é exatamente a promulgação da nossa Constituição no dia 5 de outubro do ano de 1988. Com isso, nós concluímos a síntese da nossa aula 3, mostrando para a gente exatamente esses 5 momentos históricos, como eles se organizam, e nos dá margem para seguirmos para a nossa aula 4, no qual temos outras abordagens. Agora, devemos nos lembrar da nossa aula 5, no qual nós tratamos, né, nossa aula 4, melhor dizendo, também entrando para a aula 5, onde nós tivemos contato com os nossos vídeos da série SUS. Então, foram 3 vídeos da série SUS, nós trabalhamos uma perspectiva de grupos, de fazermos um seminário com base numa roda de conversa,
Os 4 grupos se reuniram, tiveram vídeos diferenciados, cada grupo ficou com a responsabilidade de uma determinada abordagem, 3 grupos da série, 3 grupos com vídeos da série SUS e o último grupo com um vídeo de um tom mais crítico de um projeto bastante interessante do estado de Pernambuco chamado Projeto Pé na Rua. Nesse Projeto Pé na Rua, que aborda diversas temáticas, um dos programas ou quadro foi Diga Aí aquilo que você compreende sobre SUS. Então, informações interessantes do ponto de vista do funcionamento adequado ou inadequado do nosso sistema de saúde. É importante dizer que esses vídeos eles foram produzidos exatamente com esse propósito, de tentar instruir melhor a população brasileira sobre essa importante política de inclusão social que é o Sistema Único de Saúde, criado com a Constituição de 1988. É um projeto acadêmico, ou seja, feito por estudantes, com orientação dos seus professores, mas também de profunda integração com os movimentos sociais. No vídeo 1, temos aí no canto inferior esquerdo da nossa tela, série SUS. Você já ouviu falar bem do SUS? Então, vídeos bastante curtos, né? Entre 5 e 7 minutos, onde nós temos, neste primeiro, uma fala sobre aquilo que é o sistema de saúde brasileiro, explicando para a gente o que é um sistema, né? Que ele tem que ter uma visão bastante integrada, combinada, que o sistema de saúde brasileiro ele foi criado tentando exatamente fazer inclusão da nossa população, uma vez que nós vimos na história, só quem tinha acesso a ações e serviços de saúde eram aquelas pessoas que ou pagavam a previdência social oficial mediante um trabalho formal, carteira assinada, como geralmente nós chamamos, né? Ou ainda aquelas pessoas que pagassem de forma privada, ou seja, através de empresas que pudessem prestar sua assistência. E o SUS não, ele aparece como uma política de inclusão para todas as pessoas. Daí a gente falar que o SUS é universal. E esse sistema de saúde também conectado com outras compreensões em nível mundial. Não podemos esquecer que nas telas anteriores, né, nós falamos sobre as lutas também que aconteciam em outros lugares do mundo. E aí nós vamos citar a Conferência de Alma-Ata, mais uma vez, em 1978, que falava do projeto SPT 2000, Saúde para Todos, no ano 2000. Ainda colocando o vídeo 2, temos por que o SUS hoje é assim? Então, uma contribuição aí bastante reflexiva sobre as condições que nos fazem ter um sistema que está em construção. Então, a grande sacada desse segundo vídeo é colocar para a gente que o SUS não é um projeto acabado, mas que ele depende exatamente de um processo construcional e que, para isso, há uma necessidade enorme da participação política e social de toda a população organizada para que isso ocorra. Então, esse sistema de saúde ele só vai melhorar quando nós percebermos que esses entraves ou essas barreiras ao longo desse processo histórico, esses entraves e barreiras venham se rompendo com a nossa participação, com a nossa luta cotidiana. O terceiro vídeo fala sobre os princípios do SUS. Apesar de que sabemos que na Constituição existem 3 diretrizes, né, do SUS, artigo 198, que é a descentralização com comando único por esfera de governo, inciso 2º do artigo 198, é exatamente atendimento integral às pessoas, desde as ações preventivas até aquelas ações ditas assistenciais, e o terceiro inciso do artigo 198, a participação da comunidade. Há ainda a Lei Orgânica, que foi publicada, né, no ano de 1990, regulamentando o SUS. Na Lei Orgânica, sim, existem os 13 princípios do SUS, e entre eles estão a universalidade, a integralidade e o atendimento às pessoas com o caráter de o quê? Igualdade. Isso é que é importante nós colocarmos. A equidade é uma outra forma de lidar com o direito das pessoas, sobretudo utilizando um princípio de justiça social. O que o vídeo deixa bastante claro, esse série SUS vídeo 3, é que a equidade é um preceito no qual nós identificamos as necessidades diferenciadas de cada pessoa, de cada agrupamento. Algo muito importante é perceber
que nós temos princípios que são o que chamamos de doutrinários, que são a universalidade, a integralidade e a equidade, isso dito no discurso, isso tudo dito na interpretação dos sanitaristas, que fala que o SUS é para todos, universal. Ele deve perceber todas as nossas necessidades, integral. E ele deve ser o quê? Equitativo, ou seja, atender as pessoas nas medidas das suas necessidades e das suas vulnerabilidades e riscos. Então nós precisamos distribuir de uma forma mais cuidadosa e zelosa esses recursos com as pessoas. Além desses três princípios doutrinários, também dizemos classicamente pelos estudos interpretativos, não diretamente na lei, mas na doutrina jurídica, ou seja, no estudo interpretativo da lei, nós temos que existem também princípios ou diretrizes organizativas, que seriam a descentralização, ou seja, dar poder ou empoderar as esferas Estado, município, Distrito Federal, para que elas possam exatamente dar conta das políticas, das ações, dos serviços e iniciativas dentro dos seus territórios de referência. Temos o outro princípio ou diretriz organizativa, que é exatamente a hierarquização. A hierarquização vai mostrar para a gente que a gente tem serviços que são os mais simples, da atenção básica, aqueles que tem médico, enfermeiro, o odontólogo, técnico de enfermagem, agente de saúde, técnico ou auxiliar de consultório dentário, que cuida das nossas necessidades mais preliminares, mas nós também precisamos, nessa hierarquização, de serviços mais complexos, né? Hospitais, pronto atendimentos, clínicas odontológicas especializadas, serviços de saúde mental e diversos outros serviços que podem cuidar de outras necessidades mais especializadas e que precisam de mais equipamentos, mais recursos e mais tecnologias também. Outro princípio bem interessante é o da regionalização. Então, a regionalização ela vai trazer para a gente essa necessidade de que, muitas vezes, municípios muito pequenos não dão conta das suas necessidades de uma forma isolada. É preciso se agruparem sob a forma de territórios que tenham um poder acrescido. Esses territórios seriam as regiões de saúde, onde a reunião desses pequenos faz com que sejam mais fortes no processo de enfrentamento dos seus problemas comuns. O último princípio ou diretriz organizativa é exatamente o da participação da comunidade, finalizando assim os 4 princípios organizativos somados aos 3 princípios universais. Nós diferenciamos princípios universais como sendo abstratos, ou seja, tem a ver com filosofia, tem a ver com compreensão, tem a ver com a inteligência, a parte não material do SUS. Pelo outro lado, aquilo que tem a ver com a parte concreta, estrutural, do esqueleto de sustentação do SUS, nós chamamos de princípios organizativos. E aí seriam exatamente a descentralização, a hierarquização, a regionalização e também a participação da comunidade, porque aí sim é fundamental. Sem essa estrutura de esqueleto, o SUS também não pode funcionar para dar sustentação àquela parte filosófica da universalidade, integralidade e também da equidade. Ainda na aula 4, resumidamente, tivemos também uma discussão sobre como funciona o sistema de saúde no mundo. Lembrando que no vídeo que foi disponibilizado para que todos pudéssemos assistir, há uma caracterização de como se estrutura a saúde em países como Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Inglaterra. Também uma comparação do sistema que se organiza no nosso Brasil. E aí, o que nós vemos é que há diferentes formas de organizar sistema, desde os modelos universalistas, como é o caso da Inglaterra e do Brasil, no qual a população tem direito de cidadania sobre esse sistema, então são sistemas que são financiados pela Seguridade Social, ou seja, pelos impostos que são recolhidos por esses países. Temos outros modelos, como é o caso da Alemanha, que são modelos do seguro social, o Canadá também, né? O que são seguros sociais, né? São exatamente contribuições que nós fazemos relativas a um pagamento de uma contribuição
individual, paga parte pelo trabalhador e parte pelo empregador, certo? Complementado algumas vezes pelo aparelho de Estado. Isso mostra exatamente uma outra forma de organizar serviços. Então, você precisa ter uma contribuição social para o sistema de saúde para que ele funcione. E há ainda outros tipos de modelo, né? Nesse gráfico, né, do nosso lado direito do vídeo, nós podemos ver o modelo de seguros privados, que esse é o modelo, né, que nós temos bastante difundido nos Estados Unidos da América do Norte, no qual a saúde ela é permitida ao setor privado, única e exclusivamente. O Estado não regula, o Estado deixa completamente à vontade a concorrência das empresas privadas nesse tipo de sistema. Então, os Estados Unidos da América, como o maior país capitalista do mundo, ele tem esse tipo de organização para o seu serviço de saúde. Então, saúde não é um direito, a saúde lá é como se fosse uma mercadoria, paga mediante a contribuição a esses seguros privados. Há ainda um quarto modelo que não consta aí na gravura, que é o chamado modelo semástico. No modelo semástico, o que é que nós temos? Nós temos políticas de saúde totalmente públicas, uma contraposição ao modelo dos Estados Unidos. Então, modelos como no caso da Rússia, da China e, sobretudo, de Cuba, são modelos totalmente estatizados. Então, esse modelo semástico são modelos totalmente de natureza pública, sem qualquer participação privada. Então, para que nós possamos entender que a saúde depende exatamente de contribuições, né, às vezes de impostos, de contribuições sociais, né, ou de contribuições individuais das pessoas e das empresas, como também ela pode ser considerada como um interesse de base estatal. Então, esse é um resumo e uma leitura básica das concepções de saúde no mundo. O que temos da nossa aula 5? Vamos ao resumo relativo aos conceitos de saúde interrelacionado com determinantes sociais da saúde. Então, esse DSS, essa sigla significa Determinantes Sociais da Saúde. Primeiramente, é preciso que tenhamos em mente o conceito cunhado pela Organização Mundial da Saúde, órgão criado após a Segunda Guerra Mundial, né, finalizando os anos 40 do século passado, após a Segunda Guerra, né, ele tem sede em Genebra, né, é um braço operativo da Organização das Nações Unidas, né, para a área da saúde, e a definição que esse órgão dá é que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Essa definição, ela, por muitas vezes, foi considerada muito avançada, sobretudo para aquela época, né, de fins da Segunda Guerra Mundial. Porém, o que é preciso considerarmos é que esta não é mais a definição, ou não é mais o conceito mais aprimorado do que vem a ser saúde. Então, existem outros conceitos, de fato, é preciso aqui recordar, na Conferência de Alma-Ata, no ano de 1978, Cuidados Primários da Saúde, uma conferência de caráter internacional, já se falava na saúde como direito, então a saúde tem que ser para todos, e mais, ela tem que ser responsabilidade dos estados. O que a gente fala por estado? Tem que ser do poder público, né, da atitude dos governos dos países se responsabilizar pelo bem viver dos seus concidadãos. Então, esse conceito, em 1978, ele faz frente exatamente a essa definição de saúde como sendo, da Organização Mundial da Saúde, como sendo algo que eu consigo externamente, ou individualmente, ou isoladamente. Então, existem críticas hoje a esse conceito da OMS, dizendo que ele não compreende a saúde como algo que tem uma função, que deve estar atrelada aos condicionantes sociais e que deve estar atrelada exatamente à construção de políticas públicas mais saudáveis. E essas definições elas foram avançando ao longo do tempo. Da Conferência de Alma-Ata em 1978, nós tivemos a Conferência de 1986, né, no Canadá, a Conferência de Ottawa, chamada Conferência de Promoção da Saúde. Lá em Ottawa, no Canadá, foram lançadas as bases exatamente para uma política pública mais saudável. Inclusive, esta é
uma marca registrada do Canadá, né, juntamente com alguns outros países e algumas cidades, inclusive aqui no Brasil, como é o caso de Londrina, como é o caso de Curitiba, e mais recentemente agora a cidade de Recife está tentando adotar essa direcionalidade de ser cidade saudável. O que isso significa? Significa que todas as políticas devem convergir ou devem focar numa saúde para as pessoas, uma saúde ampla. Isso quer dizer que a política de educação, a política de emprego, de trabalho, de renda, a política voltada para o trânsito, o saneamento básico, o controle do meio ambiente, tudo deve concorrer ou tudo deve focar numa saúde melhor para os indivíduos e para a coletividade. Então, isso é muito comum em cidades como Quebec, como Montreal, como Ontário, né? Cidades canadenses que têm esse tipo de lógica. Lembrando que o Canadá, ele tem uma colonização pelo menos dupla, né? Uma colonização inglesa e uma colonização também francesa. E é reconhecido que o sistema de saúde francês é o primeiro colocado no mundo. E o sistema de saúde inglês é um sistema de saúde universal. Então, apesar de eles estarem bem próximos dos Estados Unidos, no qual a política, como nós vimos, e o sistema, como nós vimos nas telas anteriores, na aula anterior, é um sistema permissivo de mercado, liberal, no Canadá, por sua vez, a saúde é considerada como um direito e as pessoas têm esse direito numa expressão de completude bastante interessante. Tanto é que o sistema de saúde canadense é considerado entre o segundo e o terceiro melhor do mundo. Algo bastante interessante para fazer uma contestação aqui é o conceito de saúde da nossa Constituição de 1988. O que é que ele diz? Saúde é um direito, é uma responsabilidade do Estado. Então vemos aí uma conexão com a Alma Ata, em 1978. A gente retoma aquela ideia de saúde para todos, saúde como expressão de cidadania. E mais, que a saúde ela é uma fórmula matemática, podemos dizer assim, um resultado da combinação das políticas sociais e econômicas. Então, tudo aquilo que faça um ordenamento de posições para que as condições sejam favoráveis de vida, tipo condições de salário, condições de trabalho, condições de moradia, condições de saneamento básico, todas elas estejam combinadas e o resultado dessas iniciativas seja exatamente uma população mais saudável, certo? Então, uma população, então não é a saúde só para o indivíduo, é para uma coletividade. E mais, o conceito da nossa Constituição fala que a gente vai reduzir o risco. Então, nós vamos trabalhar com perigos, com aquilo que afronte a nossa capacidade de estar saudável. Não vamos trabalhar só com doenças, mas sim com aquilo que afronte a nossa condição do bem viver. E, por fim, na Lei 8080, nós temos exatamente na regulamentação do SUS, no ano de 1990, outro brinde especial. Artigo 3º. A saúde tem condicionantes e determinantes, que são a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, recentemente acrescentado atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Então, aí nós fechamos exatamente esse conceito ampliado. E, por fim, lembrar a vocês, o nosso fórum da aula 5. Qual é o conceito de saúde que você tem? Então, nós podemos verificar que o nosso conceito de saúde, ele vem variando e vem se especializando ao longo do tempo. E hoje a gente percebe saúde como algo muito mais abrangente do que há algum tempo atrás. Então, fiquemos com a nossa próxima abordagem na nossa próxima tela. Bem, complementando nessa tela da nossa aula 5, temos exatamente um fechamento em relação ao conceito de saúde. Se nós vimos o conceito da Organização Mundial da Saúde, aquele conceito determinado na nossa Constituição Federal do ano de 1988, complementado com aquilo que é colocado na nossa Lei Orgânica de 1990, que incorpora exatamente os condicionantes e determinantes da saúde, aqueles 11 elementos que são citados no artigo 3º da lei, temos aqui uma base de onde surgiu esse conceito de saúde presente na nossa Constituição e Lei Orgânica, que é exatamente o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Como é possível perceber,
é dito no corpo do relatório que, para que nós tenhamos saúde, é preciso combinar fatores, entre eles a alimentação, a habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Dessa forma, a saúde ou a situação de saúde de uma população, ela vai refletir a forma como essa organização social acontece, a forma como ela ocorre, como ela se desenvolve, como se produz exatamente qualidade de vida dentro dos espaços do viver social. Então, esse relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele basicamente é um documento base para que a Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1987 e 1988, produzissem a nossa Carta Maior, ou seja, a nossa Carta de Direitos, a nossa Constituição Federal. É importante também lembrar que essa figura que é demonstrada aí no canto inferior direito do nosso vídeo, que mostra aí a página do nosso relatório, a página de abertura, a contracapa do nosso relatório, que ele está disponível no site do Conselho Nacional de Saúde, né, em formato PDF. É importante que nós tenhamos a compreensão que esse relatório ele foi construído a diversas mãos, ele foi construído com contribuições diversas, porque a 8ª Conferência Nacional de Saúde ela é diferenciada em relação às 7 anteriores. E nós vemos isso a partir dessa imagem ou dessa gravura que está no centro da nossa tela, no plano inferior. Nós percebemos que a primeira conferência ela foi autorizada a funcionar já a partir do ano de 1941, relembrando que esse é o período da ditadura Vargas, que nós chamamos o período do Estado Novo ou da concentração de poderes ditatoriais na pessoa do Getúlio Vargas, mas que essas conferências, a primeira, a segunda em 1950, a terceira em 1963, foram conferências, e assim como as demais até a sétima, foram conferências que não havia participação aberta à sociedade ou às representações sociais. Então, a marca da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, é exatamente a massiva participação da população brasileira através dos seus órgãos representativos, que seriam sindicatos, associações de bairro, organizações diversas, movimentos sociais, movimentos populares, né, movimento estudantil, como é o exemplo, né, associações de bairro, federações e outros organismos que estiveram presentes em Brasília em 1986. Por isso se fala, foram aproximadamente 5.000 pessoas. Daí um dos grandes diferenciais que nós enfrentamos, ainda no período que saíamos da ditadura, em 1985 para 86, nós já tínhamos um processo de mobilização, graças ao movimento da reforma sanitária brasileira. Essa imagem no canto inferior esquerdo mostra exatamente o cenário em que ocorria no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre os dias 17 ao dia 21 de março do ano de 1986. Prenúncio, então, do processo de formatação da nossa Assembleia Nacional Constituinte, aquele conjunto de parlamentares do Brasil que iriam escrever a nossa Constituição que vigora atualmente mediante os seus diversos artigos emendados, certo? Então nós temos aí o conceito da saúde é um conceito amplo. O conceito da saúde ele veio exatamente de um processo de construção, de um processo de participação política e social dos diversos organismos da população brasileira. Não podemos compreender saúde como algo fechado, como algo simples, como algo hermético, como algo restrito e resumido. É preciso ampliar para outros espaços para a compreensão exatamente do que vem a ser estar saudável. Então, nós vamos agora, na próxima tela, finalizar este composto. Finalizando a nossa aula 5, nós temos agora exatamente o momento do fechamento desta composição do conceito de saúde, um conceito ampliado. E é preciso que nós lembremos que foi feita uma enquete na nossa aula 5 perguntando, né, para você, o conceito de saúde apresentado no diagrama de Dahlgren-Whitehead é exatamente um conceito singular ou um conceito binário, ou é um conceito plural, um conceito múltiplo e diverso. Nós temos, assim,
uma representação gráfica esquemática através dessa figura do diagrama, mostrando para a gente, dentro do conceito e dentro da imagem, que os determinantes sociais da saúde, eles envolvem diversos componentes ou diversos fatores, desde questões socioeconômicas, culturais, ambientais, até mesmo aquelas que estão no mundo do trabalho, no mundo das políticas públicas, que nós temos acesso ou que nós não tenhamos acesso, e que eles podem estar mais próximos, de modo intermediários ou até em modo mais distantes. Daí, essa gravura do meio mostrar, né, exatamente, tem elementos que são proximais. Que elementos proximais são esses? São aqueles que estão mais próximos das nossas condições físicas ou biológicas. Isso quer dizer a idade das pessoas, a herança genética que cada pessoa tenha, pode, de certa forma, determinar ou condicionar que tipo de problema de saúde ela tenha. Exemplificando, se meus antecedentes familiares têm problemas de hipertensão, diabetes, câncer ou outros problemas de saúde, é provável, é possível que eu também venha a ter esses problemas em função da minha carga genética. Então, isso mostram os determinantes proximais, essa questão mais associada. Por exemplo, idade. Existem problemas de saúde mais associados à infância, outros à vida adulta, outros à vida das pessoas mais idosas. Da mesma forma, existem problemas que são mais relativos ao gênero masculino, outros ao gênero feminino, assim como as questões associadas à construção ou à herança genética ou a forma como existe uma contribuição na minha biologia por parte dos meus antecedentes familiares. Então, isso os fatores proximais estão apontando. Além desse elemento dos fatores proximais, outro precisa ficar bastante claro. É o que está sendo demonstrado aí como estilo de vida. Estilo de vida através de hábitos, de comportamentos, de forma de andar a vida. Então, aquelas pessoas que têm o hábito do tabagismo, ou seja, fumam. Aquelas pessoas que têm o hábito de beber sem medida, tipo a questão do uso do álcool, né? Sem maior controle, que tomam medicamentos sem orientação médica, aquelas pessoas que não praticam atividade física regular e orientada, aquelas pessoas que não têm um hábito alimentar saudável, essas têm condições mais negativas ou têm predisposições, melhor dizendo, para virem a ter problemas de saúde futuramente. Então, isso também é um componente dito proximal. Por quê? Eu posso mudar meus hábitos, eu posso mudar meus comportamentos, eu posso mudar, de certa forma, meu estilo de vida. Basta que eu tenha uma atitude positiva dirigida para esse processo de transformação. Então, aí estão os elementos proximais. Nos elementos intermediários são apresentados nessa faixa da figura à direita, essa faixa de tom mais amarronzado, que quando a gente trabalha no nível mais da coletividade, da família, dos espaços que ele está chamando aí de redes sociais. Entendamos redes sociais aí não como os canais da mídia, Facebook, Twitter, WhatsApp, mas as redes sociais são as formas como a gente cria laços colaborativos com as pessoas mais próximas de nós. Então, através dos nossos espaços de vida na nossa rua, a rua onde moramos, a escola que frequentamos, o ambiente de trabalho que nós temos continuamente, a academia que nós frequentamos, associações, sindicatos nos quais nós temos vinculação. Então, essas redes ditas sociais e comunitárias, elas também podem determinar em nós algum tipo de convivência positiva ou negativa. Exemplo disso é quando algumas famílias têm determinados hábitos e comportamentos que são consolidados nesse meio coletivo, quando ela tem determinados itens ou fatores que sejam mais voltados para a forma como elas andam a vida, isso pode ou trazer pontos positivos ou negativos. Vou dar aqui um exemplo clássico. Dentro do espaço da escola, às vezes nós criamos comportamentos alimentares, às vezes nós criamos comportamentos sociais, consumo de bebida alcoólica, consumo de cigarro. Então, nesses espaços sociais, nós também podemos ter uma influência positiva e negativa sobre a nossa vida. Assim como, se nós nos reunirmos dentro do nosso espaço comunitário,
Por exemplo, para combater o mosquito Aedes aegypti, nós, da nossa comunidade, podemos estar criando barreiras para o desenvolvimento de problemas como dengue, como zika vírus, como chikungunya, porque a nossa atuação comunitária, colaborativa, social, impactou diretamente sobre esses fatores. Fora esses elementos proximais e intermediários, os autores Dahlgren e Whitehead nesse diagrama também mostram que a saúde e a doença podem também estar sendo determinadas num aspecto mais ampliado, num aspecto de nível mais distal, ou seja, tem uma distância maior da nossa decisão individual ou coletiva social. Isso tem a ver exatamente com as políticas públicas. Se na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, nós não temos políticas públicas voltadas para melhoria nas condições de vida e trabalho, exemplo, se nós não temos uma política voltada para a produção de alimentos mais saudáveis, se o nosso alimento é mais transgênico, se ele tem uma maior carga de defensivos agrícolas como os agrotóxicos, isso dificilmente vai impactar positivamente na nossa saúde. Se o nosso Estado brasileiro, nos municípios e nos estados, não existe um sistema educacional voltado para uma formação melhor, de alfabetização, ensino formal, ensino básico, ensino profissional, técnico, tecnológico, universitário e também ensino para a cidadania, se não existe esse processo formativo, dificilmente nós vamos ter uma sociedade melhor qualificada. Lembrando aí a fala do professor Darcy Ribeiro, se nós não construirmos escolas, talvez precisemos investir mais em presídios para uma população pouco formada. Pouco acesso ao trabalho, pouco acesso a salário justo e digno faz com que também não tenhamos boas condições de vida. Assim como a falha no processo de segurança, uma segurança no qual a população se sinta protegida contra riscos, protegida contra os perigos, numa situação de defesa, então uma segurança que apresenta uma defesa, mas que seja ostensiva contra a maldade que se dirige para com a população, é preciso que essa política seja cumprida pelo aparelho de Estado. E pelo outro lado, o lado mais direito do nosso diagrama, que a gente chama essa mandala de Dahlgren e Whitehead, colorida, bastante interessante, nós podemos visualizar que nós precisamos de serviços sociais constituídos, precisamos de ações de saneamento básico, prevendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, lixo, habitação, urbanização e transporte. Dessa maneira, a saúde ela é plural. Na nossa enquete, nós tivemos 62% das pessoas que responderam dessa forma, contra 38% que responderam que a saúde é binária. Então, saúde binária é aquela saúde lá. Saúde é o contrário da doença. Então, hoje nós não compreendemos mais a saúde como binária ou como algo singular. A saúde necessariamente é algo plural, algo que tem a ver exatamente com um conjunto de fatores condicionantes e determinantes. Estou, então, dessa forma, prestando contas em relação ao nosso fórum, em relação à nossa enquete. A resposta mais voltada para o que a gente espera, exatamente, é uma saúde plural, uma saúde multideterminada. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de número 5. A nossa aula 6 traz como tema básico o mapeamento em saúde. O que seria mapear? Bem, se nós formos pesquisar o sentido do mapa, o mapa ele passa a ser um elemento gráfico que tem uma capacidade de demonstrar visualmente aquilo que nós queremos representar. Então, dentro do mapa, nós podemos colocar alguns símbolos, algumas imagens, alguns dados, algumas informações que o leitor, qualquer pessoa que vá tentar se debruçar sobre esse mapa, vai poder compreender, pelo menos minimamente, que tipo de informações estão sendo projetadas a partir daquele material. Então, um mapeamento inteligente na área da saúde nada mais é do que um instrumento básico para que nós possamos identificar os principais problemas e as principais condições de vida, como também os recursos e potencialidades, aquilo que é o aspecto positivo presente dentro dos espaços de vida das pessoas. Um mapa inteligente é aquele que deve registrar tudo que está dentro do espaço de vida das pessoas. E esse espaço pode ser o domiciliar, a área em volta ao meu domicílio, que nós chamamos de peridomicílio. Pode ser também aquilo que está
no quarteirão da casa onde eu resido, na quadra, no bairro onde eu resido, no distrito sanitário, se assim for feita a distribuição geográfica dentro das cidades que nós habitamos. E também, esse mapa ele pode representar outros territórios, que é o território da escola que eu frequento, que eu habitualmente estou presente nele, assim como o espaço do meu trabalho, porque muitas vezes nós passamos mais tempo da nossa vida dentro das nossas organizações do trabalho do que necessariamente dentro do nosso domicílio. Então, é no território de vida das pessoas que ocorre o quê? Que ocorre a possibilidade de viver bem, viver saudável ou também de ter acesso a problemas que possam causar algum tipo de impacto negativo e fazer com que as pessoas adoeçam no corpo, na mente e, quem sabe, também no espírito. Então, nós temos esse mapeamento como uma ferramenta importantíssima para nós delimitarmos tudo que está em volta de nós e tudo aquilo que impacta nos condicionantes e determinantes da saúde. O vídeo Mapeamento Inteligente, ele é produzido exatamente tendo como uma preocupação-chave tentar compreender todas as informações que estão presentes no lugar, no lugar onde nós vivemos, onde nós habitamos, onde nós convivemos com frequência. Quando nós nos preocupamos em tentar observar com maior cuidado todos esses elementos, fica mais simples tentar identificar a relação de causa e efeito, ou seja, o que provoca a minha doença, o que proporciona mais condições de bem-estar na minha vida. Esse é o sentido do mapeamento. Nós produzirmos um material que nos dê elementos-chave para perceber esse cenário de vida. Esse vídeo, um vídeo bastante curto, ele fala exatamente sobre essa condição, essa possibilidade de nós utilizarmos nosso intelecto, nosso raciocínio para construir esse mapa, e ele tem como fundamento essa gravura que está aí no canto direito da nossa tela. Essa gravura mostra exatamente os diversos níveis, como muitas vezes pode uma questão bem ampliada de caráter até mesmo planetário, ela pode interferir na nossa vida, né? E como isso também tem relação direta com o comportamento individual. Um exemplo disso, se eu sou uma pessoa que no nível individual, nesse nível 1, eu tenho exatamente um hábito de jogar lixo na rua sem melhor cuidado, se eu tenho o hábito de utilizar gases que podem provocar algum tipo de efeito negativo na camada de ozônio do planeta Terra, então cada vez que eu sujo mais meu planeta através de uma atitude individual, cada vez que eu sou mais ausente e omisso numa atitude em cuidar da água parada dentro do meu domicílio, em cuidar do resíduo sólido, do lixo dentro da minha casa, cada vez mais em que eu vejo uma atitude de violência e me calo. Quando eu faço isso, o que vai sendo demonstrado nessa imagem é que esse efeito ele vai se tornando crescente ao longo do tempo. E cada vez que eu uso, por exemplo, spray de aerossóis, gases tóxicos, quando eu queimo meu lixo, a produção deste poluente, ela pode interferir até no nível global, como, por exemplo, a camada de ozônio. Então, isso pode provocar o quê? Uma mudança nos fatores climáticos. Por sua vez, este Sol, voltando agora do nível global para o nível molecular, ele pode ficar tão mais intenso que os raios ultravioleta possam causar um dano muito prejudicial às pessoas, porque a camada de ozônio foi destruída pelas nossas próprias atitudes individuais. Isso pode provocar, então, problemas visuais, né, através da afetação da nossa membrana ocular, como também pode afetar a questão da nossa pele. Daí a presença do câncer de pele ser algo tão comum na nossa atualidade. Então, essa gravura, ela mostra para todos nós como nós temos atitudes individuais e coletivas que impactam diretamente no viver global. E que quando nós provocamos esse tipo de malefício, isso retorna para nós potencialmente, individualmente, causando efeitos deletérios, ou seja, efeitos danosos sobre cada um de nós. Então, o mapeamento inteligente, ele tem por finalidade pensar, ou seja, resgatar e retratar esses elementos presentes no território de vida das pessoas. Seguimos agora para o próximo vídeo para ver a abordagem complementar. Agora, tratando da nossa aula 6,
nós temos exatamente um mapeamento inteligente sendo demonstrado aqui mais detalhadamente dentro dos recursos apresentados no nosso vídeo instrucional, lá dos agentes em ação. Então, aqui especificando melhor, nós temos exatamente que existem experiências ao longo do nosso país, feitas em algumas secretarias municipais de saúde, sobretudo, nas quais o trabalho das equipes de saúde da família, também destacando aqui o papel dos agentes comunitários de saúde, o papel dos enfermeiros nesse processo de organização do mapeamento, nós temos então uma ferramenta importantíssima para o diagnóstico de situação de saúde. Ora, é sabido que no processo no qual os profissionais de saúde precisam de identificar a causa dos problemas na nossa saúde, né, os problemas que causam doenças, que causam incômodo na nossa vida, muitas vezes esses profissionais precisam fazer um diagnóstico. Então, o que é o diagnóstico? É a capacidade de perceber e de fazer uma correlação entre a causa e o efeito dos problemas. E quando nós falamos os nossos sintomas, as nossas queixas, aquilo que nós sentimos, os nossos incômodos para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos e outros, o que é que acontece? Esses profissionais, eles vão utilizar os recursos da racionalidade deles para pensar aqueles sinais, aqueles sintomas, as nossas queixas, aquilo que eles identificam no exame físico, aquilo que eles identificam numa pesquisa direta, através de perguntas, de inquéritos sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa forma de andar a vida. Quando os profissionais estão reunindo esses elementos, eles conseguem criar, uma hipótese do que pode ser o problema que está nos afetando. Isso é fazer um diagnóstico. Quando muitas vezes os profissionais não têm segurança para emitir o diagnóstico, eles solicitam exames que podem ser mais identificadores, mais detalhados, eles podem perseguir as causas, tentar identificar quais são os elementos que provocam esse estado de morbidade, esse estado de adoecimento nas pessoas. Daí, muitas vezes, nós saímos das consultas dos profissionais com solicitação de exames, né? Exames de laboratório, exames de imagens, como é o caso do ultrassom, como é o caso da ressonância magnética, da tomografia computadorizada, ou ainda exames gráficos, como é o caso do eletrocardiograma e do eletroencefalograma. Eles são chamados de recursos de apoio diagnóstico e terapêutico, porque através desses exames são visualizados elementos chaves que possam dar auxílio aos profissionais para tomarem decisões mais seguras. Então, a função básica de um mapeamento é exatamente essa: demonstrar os elementos que se misturam, que se associam, que se correlacionam. Daí, essa exemplificação nas imagens. Nós podemos ver aí o trabalho dos agentes de saúde sendo demonstrado nessa figura do canto inferior esquerdo. Temos a imagem do vídeo que mostra exatamente como esse processo pode ser feito do modo mais simplificado possível, levantando todos os elementos componentes da área, onde é que a gente tem acúmulo de lixo, onde ficam os arruamentos, onde a gente tem elementos positivos, tipo escolas, tipo conselhos comunitários, associações ou agremiações religiosas, tudo de um modo muito simples, tudo de um modo até artesanal, que pode ser feito sobre um desenho bastante preliminar, simplificado, como também através de maquetes ou outros trabalhos que os nossos agentes de saúde já demonstraram uma tecnologia super interessante para o fazer. Até mesmo como está sendo demonstrado nessa imagem aí abaixo da representação do vídeo, como fazer um mapeamento no Google Maps. Até as ferramentas da informática moderna permitem para a gente utilizar esses instrumentos, essas ferramentas para conseguir construir um mapa que revele para a gente a situação de vida e saúde da população. Então, no Google Maps, nós podemos digitar o nome da nossa rua e, a partir do nome da rua, ele vai visualizar, ele vai demonstrar o que existe na nossa realidade de vida, ele vai demonstrar no formato de um tratamento, como se fosse um mapa desenhado, né, sob a forma de arruamentos, de quadras, ou como a gente chama de um desenho esquadrinhado, como é o exemplo dessa última gravura do canto superior direito, ou ele pode mostrar como imagens de satélite. Então, existem essas duas possibilidades primárias dentro do Google Maps. E ainda,
é possível a gente visualizar fotografias, visualizar até mesmo vídeos dentro do Google Maps que fazem representações do espaço em que nós estamos tendo uma determinada demonstração. Então aí nós temos exatamente um elemento chave, tanto para as equipes de atenção básica ou atenção primária, como também para qualquer pessoa que queira fazer um tipo de levantamento da situação de vida, sobre como conseguir identificar e demonstrar esses elementos através de um processo de mapeamento. É uma ferramenta interessantíssima, super válida, para que nós tenhamos uma condição de fazer planejamento e impactar diretamente sobre os nossos problemas de vida e de saúde. Bem, colegas, por fim chegamos à nossa última aula, que é a aula 7. A aula 7 ela foi reservada como a nossa atividade avaliativa da segunda unidade. Lembrando que a atividade avaliativa da primeira unidade nós já realizamos, né, através da percepção dos nossos conceitos sobre saúde e doença mediante a resposta no fórum, e agora está sendo solicitado de toda a turma que faça um mapeamento o mais simplificado possível da sua área de vida. O que é sugerido na nossa atividade do SIGA da aula 7? Primeiro, é preciso que nós tenhamos uma bagagem inicial, como é postado no nosso sistema de acompanhamento, o SIGA. É preciso que nós tenhamos lido o nosso material, né? É preciso que nós tenhamos acessado aquilo que é postado no SIGA sob a forma de textos complementares, sob a forma de atividades que são acrescentadas junto ao material de base, e também, né, como é o caso dos vídeos, responder aos enquetes, responder aos fóruns, assim como nós fazermos agora uma conexão do nosso pensamento e fazermos uma atividade de campo. Então nós estamos sugerindo um mapa falante. O que seria um mapa falante? Seria aquele elemento-chave que, quando apresentado, muitas vezes dispensa até comentários. Um mapa falante é aquele que, quando é colocado para a visualização das pessoas que não participaram da feitura desse mapa, essas pessoas conseguem enxergar nessa representação visual os elementos chaves que nós queremos destacar. Por exemplo, se eu quero mostrar lixo acumulado em determinado espaço, no meu mapa eu crio uma convenção, um símbolo, eu coloco uma fotografia, eu coloco a palavra lá dizendo aqui lixo acumulado, e qualquer pessoa vai identificar naquele determinado espaço do mapa que eu estou projetando, lá existe um problema, lá existe um risco. Então isso é um elemento fantástico, tanto para visualização, para expressão daquilo que é a representação do nosso espaço de vida, é um recurso de planejamento, porque nós podemos fazer uma intervenção direta sobre o problema, é também uma ferramenta de acompanhamento das condições de vida e saúde e de fazer avaliação, se está mudando ou não o cenário de vida que nós ocupamos. E o que é sugerido para essa atividade nada mais é do que passo número 1, escolher uma área que nós tenhamos como um espaço que frequentemente nós visitamos, quer seja a casa onde nós habitamos. A casa onde nós habitamos fica dentro de uma quadra, então eu posso perceber o espaço da quadra ou do quarteirão onde eu moro, fazer uma busca, andar pelo quarteirão, assim como faz o agente comunitário de saúde da área, responsável pelo cuidado da família, do local onde eu habito. Então é assim que eles trabalham, eles pegam aquele quarteirão ou quarteirões sobre a responsabilidade deles e fazem uma varredura geral de tudo que existe lá. O que eu estou sugerindo nessa atividade é utilizar uma ferramenta básica, que seria demonstrar, em primeira instância, através desta tabela, no qual são apresentados os pontos positivos e negativos para esses elementos ou aspectos visualizados, e, num segundo momento, fazer uma representação em relatório fotográfico, porque a imagem ela é capaz de comunicar mais que as palavras. Exemplo, essa aula colocada sob o formato de áudio também permite que vocês tenham uma interpretação a mais ou uma contribuição a mais em relação ao nosso processo de formação, aos comentários diversos que nós possamos ter em relação a essa nossa viagem pelo conhecimento. Uma vez escolhida essa área, quer seja do nosso ambiente de domicílio ou do nosso ambiente escolar, ou seja do ambiente do nosso trabalho, então nós
pegamos, selecionamos essa área e vamos fazer a varredura, vamos fazer a visita no entorno, na quadra, não é só no prédio, não é só na casa onde eu moro, nem só na escola, é no entorno, é na região em volta. É no local que eu trabalho, nos arredores. Então eu tenho que perceber este cenário mais completo, porque o que vem de fora impacta diretamente sobre o espaço que está mais fechado, mais dentro dos micro-lugares. Então é preciso que a gente tenha esse tipo de compreensão de causação e efeito e de determinação e de condicionalidade. Para isso a gente teve essa construção teórica e tivemos essas experiências ao longo do tempo. Selecionar a área ou do trabalho, ou da escola, ou da moradia, então nós fazemos essa nossa visita. Quando a gente faz a visita, então a gente já vai com o nosso diário de bordo. O diário de bordo nada mais é do que essa planilha e aquela folha em branco no qual eu coloquei um campo para colocar as fotos. Então você pode selecionar as fotos pelo seu celular, alguns podem sentir dificuldade, podem ter uma máquina fotográfica, enfim, podem tentar gravuras desenhadas, também é possível fazer um desenho da área, vocês podem representar sob a forma de desenho livre também a área de vocês e colocar esses elementos. Para quê? Auxiliar aqueles colegas que não visitaram a nossa área, que eles vejam, porque o nosso propósito é fazer uma amostra desses nossos trabalhos, uma amostra dos nossos mapas falantes, no qual eles possam ser visitados por diversas pessoas da nossa turma e até de fora dela. Ok? Então, essa planilha ela vai demonstrar para a gente os aspectos positivos que estão, ou negativos que estão interrelacionados com aquele diagrama de Dalrymple e Whitehead. Lembram da mandala, aquela mandala colorida que mostra fatores proximais, intermediários e distais? Então, olhando para aquela mandala, nós vemos o que é que tem no meio ambiente que possa favorecer positivo ou negativamente a saúde. Então a gente vai lá e registra. Será que tem vegetação na minha área? Ou a minha área é só feita por concreto, só feita por asfalto? Que tipo de meio ambiente eu tenho presente lá? Eu tenho presença de animais, eu tenho presença de vegetação, eu tenho também poluição presente enquanto um aspecto negativo, então eu registro isso nessa planilha, coloco lá em formato texto no campo, na célula da planilha, certo? O saneamento básico, como ele se dá? Abastecimento de água, destino dos dejetos humanos, o esgoto vai para a rua, ele vai para a fossa, ele está a céu aberto, ele desce por um córrego, ele tem uma rede de esgotamento e de tratamento, tem lagoa de estabilização perto de onde eu moro. Então, é para eu registrar esse tipo de informação. Assim como se eu tenho lixo. Agora, quando eu registro o lixo, eu tenho que dizer, o lixo está em tal lugar. O lixo está no cruzamento da rua tal com a rua tal. O lixo está presente ou se amontoando no território baldio da quadra tal. Então, eu dou uma orientação dentro do mapa para que as pessoas se situem. E isso faz com que até as próprias autoridades públicas, governamentais, sejam orientadas em que áreas elas podem fazer o enfrentamento dos nossos problemas. E por aí vai, identificando as questões da segurança, se tem delegacia presente, se tem áreas onde a gente, por exemplo, tem escuridão à noite, tem algum terreno baldio que as pessoas precisam atravessar e se colocam em risco em relação à sua integridade física, a uma potencialidade para um assalto ou para uma violência física, né? Outras questões que podem ser identificadas também é se nós temos serviços de saúde presente. Os serviços de saúde são unidades básicas, são unidades de pronto atendimento, tem algum hospital na região, tem algum serviço público ou privado que faça o atendimento das pessoas, então a gente caracteriza isso também dentro do nosso mapa, assim como os serviços educacionais. Existem escolas, essas escolas são públicas, privadas, são de ensino fundamental, são de ensino médio, são universidades, a quem elas atendem, né? A clientela de lá é mais presente da área ou vem de fora. E por fim, o que é que as pessoas trabalham na área? Elas têm emprego? Ou elas estão mais desempregadas, ou o emprego é informal. Exemplo que está lá no diagrama de Whitehead. Quando as pessoas estão muito no mercado informal, tipo, com mercado ambulante para alimentos, mercado ambulante para produtos de tecnologia, é porque muitas vezes elas não conseguiram espaço no mercado formal, não conseguiram um emprego, não conseguiram um trabalho com segurança previdenciária, com segurança das leis trabalhistas. Então, muitas vezes elas exercem uma função dentro do mercado informal. Então, demonstrar como isso ocorre dentro das nossas áreas também é muito importante para identificar o perfil da
condição social da nossa população. E, por fim, né, ainda, antes de fechar, os alimentos que se consomem, existe serviço de alimentação na sua área, lanchonetes, restaurantes, as pessoas comem no meio da rua. Quando elas comem no meio da rua, tem algum risco para elas quando comem no meio da rua? Identifiquem isso, demonstrem isso. Isso afeta, no último ponto, a saúde e a estética das pessoas? Comer alimentos no meio da rua, alimentos muito calóricos, alimentos muito proteicos, alimentos dentro de uma determinada condição biológica, física, ambiental, ele pode prejudicar a minha vida e saúde, né? Inclusive, os serviços de estética que nós temos nas nossas áreas. Temos salões de beleza, de cabeleireiros, serviços de manicure, clínicas de estética. O que é que a gente tem na nossa área? O que é que esses serviços prestam e oferecem, né? Eles demonstram ter alguma qualificação para o seu funcionamento? Então, faça um mapeamento disso e coloque esse tipo de informação dentro do seu mapa falante, sobretudo através dessa planilha escrita ou também como também, preferencialmente, é bom registrar no formato fotográfico ou no formato de gravuras. Torna muito mais rica a interpretação do nosso território, sobretudo para aquelas pessoas que não visitaram o local e vão poder ser brindadas com essa contribuição nossa em relação ao nosso território. Então, caros colegas, este é o sentido do nosso mapa falante, é exatamente fazer uma provocação e um incentivo para que nós possamos produzir aquilo que os nossos serviços têm como fundamental, caracterizar e diagnosticar as condições de vida e saúde da população, para a partir daí poder fazer o enfrentamento de modo correto e poder assim impactar na nossa vida e saúde. Então essa foi a nossa contribuição e até o nosso próximo encontro.